Saiu a matéria no Globo, com fontes aí de dentro da mansão Bolsonaro em Angra dos Reis, dizendo que o Bolsonaro passou o carnaval iururu. Só melhorou depois da segunda-feira, melhorou um pouco, e aí ao passar dos dias ele foi melhorando um pouquinho mais. Por quê? Porque o Bolsonaro passou o carnaval com a certeza, ele dizia a seus interlocutores que ele tinha certeza que ele seria preso na segunda-feira de carnaval ou mais tardar na quinta-feira. Quando passou quinta, ele se acalmou um pouquinho mais e parou com o chororô. Chegam aí até dizer que ele chegou a se emocionar em diversas conversas. Se emocionar quer dizer chorar em diversas conversas que teve aí com aliados. A coisa tá feia. Olha, se a gente tá aqui na expectativa da prisão do Bolsonaro, e eu acredito que você está, imagina o cara que tá para ser preso, como é que tá a expectativa, como é que tá a cabeça dele. Não dorme. Então, realmente, quando a gente fala que, bateu o desespero, está em pânico, já não dorme mais, isso é verdade, viu? Eu lembro no ano passado que saiu matéria aí na imprensa de jornalistas que entrevistaram vários interlocutores do Bolsonaro que falavam, olha, ele fica acordado a noite inteira. E a gente sabe disso porque ele manda mensagem 3 da manhã, ele manda mensagem 5 da manhã, ele manda mensagem 2 da manhã. Quer dizer, o cara que tá acordado às 2, às 3 e às 5, pô, esse cara não dormiu à noite. Dificilmente o cara vai falar, não, eu dormi cedo e acordei às 2. Pô, não. Ou dormi tarde às 5. Pô, então não dormi à noite. Então você vê agora que já tem mais uma comprovação. Tá chorando, está em desespero. Faz algumas semanas, eu mostrei aqui um trecho de uma entrevista do Bolsonaro, vou até mostrar de novo, para a Revista Oeste, em que o Bolsonaro faz ameaças aí ao pessoal do Centrão. Eu vou mostrar aqui o mesmo trecho. Peço desculpas por mostrar bandido na sua tela, mas é importante aqui dar o contexto aqui do que está sendo dito. Ó. Então essas questões são importantes. Ele não pode morrer comigo isso aí. Não vou fazer um livro, não pode morrer comigo, não me entender. É para abrir a cabeça do brasileiro. Como é o nosso país, como é o poder, com as pressões que você sente. O que aconteceu, por exemplo, no segundo mês que eu estava em Brasília, quando chegou um peso pesado, só eu e essas pessoas, e todo mundo sabe o nome delas, eu falaria, e falaram para mim, jogo aberto aqui. Ou você pega o MDR, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, racha no meio, criando o Ministério da Cidade, e você não vai governar o Brasil. Esse tipo de pressões que você sofre. Como reagir a isso? Quero contar para vocês. Se for o caso, falo nomes. Para acabar com essa historinha que eu sou o homem mau do Brasil. Que eu tinha uma BIM paralela, que eu queria dar um golpe. Esse golpe... O que tem a ver uma pressão do Centrão com a BIM paralela e ele tentar dar o golpe? Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Aliás, até confirma, ele sofria pressões do Centrão, então criou uma BIM paralela para poder espionar justo o Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara dos Deputados, e queria dar um golpe exatamente, ele não precisava mais do Centrão para governar, ele ia ser o ditador. Então olha só que coisa, isso aí que ele está falando até corrobora com as investigações contra ele, de que realmente ele tinha vários motivos para dar golpe. Se ele estava tão incomodado com o Centrão, é só mais um motivo para ele dar golpe. Eu aposto que o nome aí que ele disse aí era o Rodrigo Maia ou algum interlocutor do Rodrigo Maia, tá? Segundo mês do governo Bolsonaro, quem mandava na Câmara dos Deputados era o Rodrigo Maia. Na época, a expectativa do mercado financeiro é que o Bolsonaro iria acolher as indicações desse pessoal do Centrão, que é bem ligado ao mercado financeiro e à Globo, muito mais que Arthur Lira e outros, que é o pessoal do Rodrigo Maia, ligado ao PSDB, FHC, Temer, esse pessoal todo, e que o Bolsonaro colocaria esse pessoal para dentro do governo e seria um governo do jeitinho que a direita neoliberal gosta, com o Paulo Guedes ali bem neoliberal ferrando os pobres, aprovando um monte de reformas, aí o Bolsonaro podia fazer o golpismo dele sem problema algum. O Bolsonaro resolveu bater de frente aí com esses aí, então bateu de frente com parte do mercado financeiro e acabou batendo de frente depois com o Rede Globo, com esse pessoal bem poderoso, americanos, e aí acabou que não conseguiu nem se reeleger nem dar o golpe. Sorte nossa que o Bolsonaro é tão burro. Se ele tivesse ali, ele estava com a faca e o queijo na mão, feito o que fala o Centrão para ele, estava presidente até hoje. Para quem diz, mas Thiago, ele está aí delatando um crime. Não é crime nenhum o Centrão que tem votos, não tem os deputados eleitos, não foram eleitos os deputados. Não é crime nenhum falar, você faz isso, senão você não vai ter os votos aqui, não vai governar direito. Que a população não elegeu os deputados do Centrão? Elegeu, então eles usam a barganha que tem. Se não tivessem sido eleitos, não estariam lá fazendo chantagem, assim como fazem hoje com o Lula, bem pior. Que o Bolsonaro empoderou o Arthur Lira, que é muito mais bandido que o Rodrigo Maia, de uma maneira que jamais algum presidente da Câmara foi empoderado. E aí a coisa ficou ruim. Pois bem,
O Bolsonaro mantém as ameaças nos bastidores. Bolsonaro está ameaçando a todos. Ele diz que se ele for preso, ele vai abrir a boca, ele vai, seja livro, seja entrevista, seja carta da prisão, ele vai falar tudo de todo mundo. O problema é o seguinte, falar é fácil, difícil ele provar contra todo mundo. Outra coisa é que se ele começar a atirar para todos os lados, ele vai conseguir mais inimigos do que gente que o apoia. Outro problema é o seguinte, se o Bolsonaro sabia de crimes quando ele era presidente da República e ele só está ameaçando falar desses crimes agora, e ele acaba falando de um desses crimes, delatando, aí ele também cometeu crime, aí ele entra como cúmplice, porque ele era presidente da República. Ele é avisado, ele não faz nada, ele é avisado, ele sabe, deixa acontecer e não faz nada. Aí não é só prevaricação, é o caso do presidente foi avisado, ele barra o crime, mas não faz a denúncia. O caso do tentativa de roubo lá da vacina. Quando o Bolsonaro foi avisado e viu que vazou, depois lá no Ministério da Saúde barraram o crime. Não que o Bolsonaro tenha barrado, mas lá no Ministério da Saúde barraram o crime. Aí não aconteceu lá a compra da vacina que ia roubar 1 bilhão e 700 milhões, né, da Covaxin. Aí o Bolsonaro diz, então não teve crime. Teve. A tentativa de corrupção é corrupção. Corrupção é um dos crimes que a tentativa equivale ao crime ter sido cometido. Uma coisa é você, planejar um crime de corrupção e nem tentar fazer. Outra coisa é você tentar e não conseguir por outros elementos que aconteceram. Ou seja, se desse, teria feito. Aquilo ali, no caso do Bolsonaro, se provado, lembre-se, está na Procuradoria-Geral da República. Todas as denúncias da CPI da Covid hoje estão sendo investigadas, desde o mês passado, tá? Então, nossa, Thiago, faz tanto tempo, já esquece disso. Não, a investigação começou mês passado na Procuradoria. O Augusto Aras, na época, lembra, o capacho do Bolsonaro engavetou tudo. O Gonê desengavetou. Então, calma, vai pagar por isso. Se provado que o Bolsonaro participou daquilo, ele pega ali vários anos de jaula. Se não, é prevaricação. Então, se o Bolsonaro, depois de preso ou não, ele começar a fazer denúncias de crimes do Centrão aí, que são crimes mesmo, só falar de articulação política não é crime. O que ele citou não é crime. Mas se ele delatar crime, se era presidente e não fez nada, se ele participou do crime, ele vai como cúmplice. Se ele só ficou sabendo, não fez nada e barrou o crime, aí ele entra como prevaricação. Porque ele é obrigado a falar. Que é o caso lá da Covaxin, que não tem salvação. Ou é prevaricação ou cúmplice. Assim como qualquer outro crime. Então a situação dele está muito difícil. A maioria dos aliados não estão acreditando nas ameaças do Bolsonaro porque ele só vai complicar a própria situação. O que o Bolsonaro está tentando aí passar para aliados, e ele passa isso até com uma veracidade muito forte, porque ele está desesperado, é o seguinte, aqui olha, eu aqui vou ficar décadas na cadeia, tá ok? Vão me prender e vão jogar a chave fora, então eu não tenho mais nada a perder. É isso que ele está tentando dizer, aliados. Eu não tenho nada a perder porque, segundo ele já é bem idoso. Se ele ficar aí 20, 30 anos na cadeia, ele vai ficar até a morte. Então, o cara que já está para pegar uma prisão perpétua, entre aspas, ele não tem nada a perder. Ele pode delatar quem ele quiser, falar o que ele quiser de quem ele quiser. Se isso vai aumentar a pena dele. O cara que vai pegar prisão perpétua, 1 ano a mais, 1 ano a menos, até morrer mesmo, né? Então, é isso que está falando o Bolsonaro a amigos. Obviamente ele tenta não acreditar que vai pegar uma prisão muito grande e tal, mas ele sabe que vai acabar preso, ele sabe. E os apoiadores mais ferrenhos do Bolsonaro dizem que ele vai ser preso até a morte. Nessa aí, você vê o Bolsonaro conseguir alguns apoios que não tinha conseguido. Do nada o Tarcísio muda. Alguns falaram que o Tarcísio foi ameaçado de algumas coisas, eu acredito que não, que tem a ver mais com a articulação lá para o Ricardo Nunes. Tá, e que envolve muita coisa aí do Kassab, tá? Que é o maior secretário do Tarcísio, o mais importante é o Kassab, e aí é ele que faz as articulações e tudo mais com o Centrão, então o Tarcísio tá nessa. Ok, olha que o Bolsonaro nessa mesma entrevista xingou o Kassab de tudo que é nome, hein? Tá, mas o Kassab tá nem aí, ele quer fazer a articulação lá dele. Enfim, o que acontece é o seguinte, no meio dessa, o Malafaia entra em pânico. Malafaia anunciou que a igreja dele é quem ia pagar a manifestação golpista do Bolsonaro do dia 25, ou seja, o ato terrorista do Bolsonaro pago por uma igreja evangélica. Para quem não sabe, a igreja evangélica do Malafaia é um CNPJ. É um CNPJ que não paga impostos. Por que não paga imposto, Thiago? Porque diz que é uma associação beneficente e que todo o dinheiro arrecadado vai para as obras beneficentes que ajudam mais de 4 mil pessoas, segundo aí a Igreja Vitória em Cristo, que é a do Malafaia. Tá. Engraçado, essa igreja ela foi obrigada a pagar impostos em 2010, 24 milhões de reais só de imposto.
porque em 2010 a igreja infringiu uma regra e pagou ilegalmente salários ao Malafaia e a outros dirigentes. Isso é proibido. As igrejas evangélicas não podem pagar salários a seus dirigentes. Você deve estar se perguntando, Thiago, se todo o dinheiro do dízimo tem que ir para a fundação evangélica de cada igreja, da Universal, do Malafaia, tá. E os seus donos não podem receber dinheiro no seu próprio CPF da igreja, porque eles não podem ser remunerados, que é sem fins lucrativos, como é que esses caras estão todos bilionários? Pois bem, essa é a pergunta de 1 bilhão, de muitos bilhões aí, que a polícia tem que começar a ver no Brasil, tem que começar a ter fiscalização, porque esse pessoal com mais grana, eles vão conseguindo mais poder, eles vão evangelizando mais pessoas e eles pregam uma coisa na cabeça do evangélico que é o seguinte, a intolerância religiosa. Então, se você tem qualquer outra religião e o seu amiguinho tem uma religião diferente, você fala, o evangélico não, porque eles pegam uma parte da Bíblia que diz que o evangélico que não tenta evangelizar a todos os outros seres humanos, ele não é evangélico de verdade. E isso é repetido à exaustão nas igrejas evangélicas. A sua missão é evangelizar todo mundo. Então, se o evangélico vê um cara que é ateu, que é católico, que é judeu, que é qualquer outra coisa, o evangélico vai tentar impor ali o que diz seu pastor, a visão do seu pastor da Bíblia e tentar evangelizar essa pessoa, porque o evangélico acredita, o crente, ele acredita que ele está fazendo ali o que Deus, o que Jesus Cristo quer que ele faça. Então é por isso que esse pessoal com grana é perigosíssimo, porque eles vão ali fazendo isso com mais e mais e mais gente, eles vão evangelizando mais e mais gente, e aí eles vão ganhando mais e mais grana, que eles vão pegando da igreja, eles ficam bilionários. Então o Malafaia, ele deu uma entrevista dizendo que viu aí o som das redes sociais e que pegou muito mal falar que ele ia pagar o evento golpista do Bolsonaro. Ele falou, não, então quem vai pagar não é a igreja não vai pagar isso. A igreja poderia, hein? Porque no estatuto da igreja está dito que a gente pode sim promover evento político. Peço sua inscrição no canal, seguiremos na luta.